Já que lhe demos conta, há vários presidentes de Câmara que acusam a Ministra da Saúde de estar a impor a lei da rolha aos autarcas. Esta acusação prende-se com o facto dos delegados de saúde terem sido proibidos por Marta Temido de divulgar aos presidentes de Câmara os dados sobre a pandemia. Há pouco demos-lhe conta da reclamação do autarca de Espinho. Em direto agora no Jornal das 11 está o presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz. Muito bom dia. Pergunto-lhe se subscreve estas críticas ao Ministério da Saúde. De facto, fomos confrontados ontem, com alguma estupefacção, relativamente a uma decisão, para nós perfeitamente infundada e cujos fundamentos não conseguimos alcançar, de proibição de difusão de informação por parte da Autoridade Local de Saúde, que nos vinha dando conta, no nosso caso, há 29 dias seguidos, que construía um boletim epidemiológico que dava informação sobre os 6 concelhos do Altâmega, e essa informação que, resumidamente, tinha a ver com o número de casos suspeitos, o número de casos confirmados, o número de casos em vigilância ativa, e que não dava nenhuma informação nominativa, que nem sequer informação reportável por freguesia, mas apenas por concelho. Era muito importante, era importante para a população, porque ia acompanhando a evolução do surto pandémico, mas também era importante para as instituições locais, designadamente para a Proteção Civil Municipal, no sentido de perceber se todas as decisões que estavam a ser concertadas entre a Administração Central e também a nível local, se de facto estavam a ter um efeito útil, se eram eficazes, ou se porventura haveria necessidade de tomar alguma decisão. E, portanto, esta decisão que nos parece infundada e que se apoia, na nossa perspectiva, em fundamentos e postulados incompreensíveis, porque se é certo que em alguns locais, em alguns territórios, essa informação poderia não estar tecnicamente bem fundamentada, entendemos que era fundamental corrigir esses aspectos que estavam que eram deficientes, e nos locais, enfim, nas autoridades de saúde locais, em que a informação era bem trabalhada, tecnicamente bem fundamentada, devia-se naturalmente continuar a permitir a sua difusão, e não nos parece aceitável que no momento atual, em que é fundamental que digamos a verdade e que todos nós tenhamos a consciência que todos aqueles que intervêm neste espaço estão sempre, de facto, focados na verdade e naquilo que é essencial para a sua comunidade. O que o senhor está a sugerir é que há um desfazamento de números entre os números que as autoridades locais de saúde facultam às câmaras e os números que diariamente o país recebe no boletim diário da Direção-Geral da Saúde? É verdade que nós temos assistido a algum desfazamento relativamente a essa informação. No caso concreto do Alto Tâmega, essa situação não tem vindo a acontecer e os números, enfim, excepcionando 1 ou 2 dias, têm sido coincidentes. Portanto, no nosso caso concreto, essa questão não se colocava. É verdade que noutras regiões se coloca com alguma premência, mas o que é importante então é se a informação é construída, trabalhada e depois difundida pelas autoridades locais de saúde. Eu acho que trabalham todos com base na mesma ferramenta, na mesma plataforma, na mesma fonte de informação e, portanto, o que na minha perspectiva era fundamental, ao invés de proibir a difusão da informação, era fundamental, era corrigir internamente os aspectos e de como se constrói essa informação geral. Porque nós percebemos que existem muitos pontos de recolha e, porventura, pode haver algum desfazamento no momento em que se constrói, e todos sabemos que quando se constrói a informação e se faz tratamento estatístico, isso pode acontecer. De qualquer das formas, o que era importante era corrigir as deficiências estatísticas e não, na minha perspectiva, cercear este acesso à informação, porque eu acho que a informação que está em causa é a informação útil, necessária e adequada e, na minha perspectiva, é um direito de cada um dos cidadãos e não apenas daqueles que estão e que, de alguma forma, intervêm neste espaço de intervenção, a Administração Central, naturalmente, os autarcas, enfim, a nível das Comissões de Proteção Civil e, portanto, eu entendo que o que se está a fazer é o cerceamento e a limitação de um direito fundamental dos cidadãos, que é o direito consagrado constitucionalmente, que é o direito à informação e quer-nos parecer que era fundamental corrigir esta decisão errada, porque também acreditamos que quando se tomam muitas decisões, algumas delas são erradas, e esta é, na nossa perspectiva, uma decisão errada que deve ser revertida e deve ser retomada a difusão de informação ao nível dos territórios, através das autoridades locais de saúde, para que os municípios possam difundir para os seus municípios essa informação, que é uma informação que se quer segura, que se quer útil e, sobretudo, que se quer verdadeira, porque, naturalmente, um Estado democrático como somos assenta, sobretudo, num postulado de verdade e de transparência que queremos ajudar a construir e não ao invés de cerceamento, de limitação de acesso à informação. Eu penso que esse não é o bom caminho. O senhor disse há pouco que considera incompreensível esta decisão, mas consegue vislumbrar
as razões que possam estar por detrás desta mudança? Aquilo que nos foi transmitido é que a razão de ser desta decisão teria a ver com incongruências e com alguma informação que estaria a ser difundida pelos municípios e que não teria sido construída com base nos critérios adequados. Ou seja, a informação não estava tecnicamente bem elaborada e, em alguns casos, porventura, tinha informação que era de caráter reservado. E por isso, se existem essas situações, que não é o caso claramente do Alto Tâmega, se existem, o que nós defendemos não é que de uma forma geral se elimine esta possibilidade de informação ao nível nacional, mas ao contrário, se corrija toda a informação que está a ser feita de forma incorreta, deficiente, e que se permita que depois de corrigidas essas deficiências possa naturalmente ser difundida. Portanto, nós não defendemos... Muito rapidamente, Nuno Vaz, gostava de lhe perguntar, no caso do Presidente da Câmara de Chaves, o que é que muda com esta alteração no seu dia-a-dia, além da informação à população, como estava a dizer, mas nomeadamente na proteção civil do concelho? Eu acho que o que muda aqui, na minha perspectiva, é uma questão essencial. Nós sabemos que a ação política, a ação governativa é tão mais fiscal e eficiente se efetivamente ela for aceite, compreendida e se for assimilada pelos cidadãos como sendo verdadeira. E, portanto, se nós não trabalharmos com base em princípios de verdade e de transparência, muito dificilmente as medidas que nós possamos tomar, que sejam naturalmente tecnicamente e em termos de saúde pública adequadas, possam ser aceitas pela comunidade. E, portanto, para que a comunidade as tome para si, as assuma, as assimile e, portanto, as assuma nos seus comportamentos diários, é importante que acredite verdadeiramente que a informação que lhe chega é verdadeira. E, portanto, entendemos que era importante que essa informação continuasse a ser construída, até para fortalecimento dessa relação de confiança. Naturalmente, no nosso caso, vai nos deixar às cegas, porque não vamos ter conhecimento tão próximo e tão adequado, de uma forma tão direta, relativamente a possíveis pontos de disseminação de contágio por Covid-19, e entendemos que quanto mais informação, quanto mais instrumentos de informação que apoiem a decisão, melhor será a decisão governativa também a nível local. E, portanto, entendemos que o que nós precisamos é de mais informação, mais instrumentos de suporte à boa decisão e não exatamente o inverso, porque, porventura, o que poderemos estar a fazer é tomar decisões às cegas e não é, parece-me, a atitude mais correta. Muito obrigado, Nuno Vaz, o Presidente da Câmara de Chaves, a juntar-se ao grupo de autarcas.